Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aí ao canal. Eu sou Gilson Azevedo e hoje estou trazendo aí para vocês um tutorial onde eu ensinarei vocês a criar LUTs dentro do Photoshop e exportar esses LUTs lá dentro do Adobe Premiere para que vocês possam, estar melhorando aí a qualidade de cores dos vídeos de vocês e também estar controlando aí, a quantidade de luz e sombra que vai aparecer. Então, para a gente criar esses LUTs, vai ser uma tarefa bastante simples e prática, e a única coisa que talvez venha a ser mais difícil para vocês é ter um conhecimento aprofundado sobre cores, pois como a gente vai utilizar alguns plugins do Photoshop, como por exemplo a opção de cores seletivas, então vai exigir aí da sua capacidade de reconhecer um pouco a questão das cores opostas e assim sucessivamente. Então vamos dar início aí ao nosso tutorial. Então pessoal, já estou aqui com o Adobe Premiere aberto e aqui dentro do Adobe Premiere eu tenho um vídeo onde esse vídeo ele ainda não tem nenhum tratamento de cores. Então esses tratamentos de cores você pode fazer tanto dentro do próprio Adobe Premiere como também lá dentro do Photoshop. E nesse caso aqui a gente vai utilizar o Photoshop para que a gente possa criar um LUT, para que sempre que a gente for estar trabalhando aí dentro dos nossos vídeos, a gente possa já estar aplicando esse LUT. Então como é que eu faço aqui o procedimento? Primeiramente, eu vou escolher um ponto do meu vídeo, para que eu possa tirar um print, ou seja, uma foto desse ponto. E após eu escolher aqui o ponto ideal, eu vou vir bem aqui, neste ícone de uma câmera fotográfica. Eu clico sobre ele, vou escolher, o nome dessa imagem, o nome que vai ser exportado. Procuro aqui, a pasta onde eu quero para que essa imagem, possa ser salva. Coloco aqui, selecionar pasta e dou um OK. Agora você vai abrir o Photoshop e após abrir o Photoshop, você vai até a pasta onde você salvou aquela imagem, vai pegar ela, arrastar e vai jogar aqui dentro do Photoshop. Você pode jogar ela aqui, em qualquer lugar, no meu caso aqui eu joguei aqui. E o primeiro passo que a gente vai fazer após jogar essa imagem é o seguinte. Vocês viram que quando eu joguei a imagem aqui, automaticamente ela já criou um background e veio com um cadeado. Suponhamos que você criou um documento, numa proporção aí e jogou a imagem dentro. O que você vai fazer? Você precisa, dizer para o Photoshop que essa imagem é um background. Não adianta só você jogar a imagem aqui no fundo e achar que o Photoshop entende que ela é background, porque não é assim que funciona. Então a maioria das pessoas que vão utilizar essa técnica encontram um problema e ao encontrar esse problema não sabe como resolver. Como por exemplo, vou jogar bem aqui uma cor seletiva, vou fazer aqui qualquer movimento, qualquer ação. E vou fazer isso aqui, vindo em File, Exportação e vir aqui nas opções para que nós possamos exportar esse LUT. Só que na hora que você vai exportar aqui, vai aparecer essa mensagem, ou seja, essa mensagem aqui, ela significa que você precisa ter um background como base para que esse LUT possa ser exportado. Se não tiver, isso não vai acontecer. Então, caso você coloque a imagem e ela não esteja aqui como background, você vai vir bem aqui, em Layer, vem na opção de novo e aqui você vai vir nas opções de criar uma nova layer de background. É só você clicar e automaticamente já faz essa conversão. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a trabalhar com as cores aqui dentro. Por padrão eu costumo trabalhar primeiro com as cores seletivas, só que isso não é uma regra. Então como é que eu vou aplicar uma cor seletiva aqui dentro? Eu direciono o ponteiro do mouse até as opções de ajustes. Venho aqui na opção de cor seletiva e na cor seletiva eu posso trabalhar aqui com todos os aspectos de cores, luz e sombras e também as cores neutras que tem presente dentro dessa imagem. Eu vou começar pelos tons de vermelho e ao colocar no tom de vermelho a gente vai fazer o seguinte. Se eu quiser, por exemplo, aumentar aqui os aspectos de vermelho, eu venho primeiramente aqui nos modos de ciano. Se eu diminuir a quantidade de cianos, vocês vão ver que a imagem começa a ficar alaranjada. Agora, se eu aumento os aspectos de ciano aqui, vocês vão perceber que todos os aspectos de vermelho vão começar a sumir. Então, como o que eu quero fazer é realçar os aspectos de vermelho e também laranja, eu preciso aumentar aqui a quantidade de ciano. Só que aqui você precisa tomar um cuidado. Quando você adiciona muito, por exemplo, aqui ciano, quando você for trabalhar com as outras cores, pode ser que você encontre interferência na forma como vai trabalhar.
Então eu indico, por exemplo, ó, você adiciona aqui um pouco de ciano, né? Realça mais os tons de vermelho, lembrando que estamos trabalhando com a cor vermelha. E no magenta, se a gente aumentar aqui, ó, vocês vão perceber, né, que ela vai ficar com os tons rosado. E se eu fizer o contrário, né, diminuir o magenta, olha só o que vai acontecer. A nossa imagem começa a ficar verde. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, eu vou vir bem aqui, vou adicionar um balanço de cores e vejamos bem. Dentro dessa opção aqui, a gente vai entender qual cor é oposta a outra cor. Como por exemplo, o oposto do amarelo é o azul, o oposto do magenta é o verde e o oposto do vermelho é o ciano. Então, dentro de uma imagem, se eu quero adicionar mais vermelho, o que eu faço? Eu adiciono mais ciano. Se eu quero adicionar tons de verde na minha imagem, eu adiciono mais magenta. E se eu quero deixar minha imagem com tons azulado, eu adiciono amarelo. E vice-versa, se eu fizer o contrário, eu vou estar adicionando a cor oposta a essa. Então, sempre que você tiver uma dúvida, vem aqui no balanço de cores que você já vai ter aqui explicado quem é a cor oposta a outra. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui novamente e no magenta, o que eu vou fazer? Se eu entendo aqui, ó, que no magenta, se eu adicionar mais verde, ou seja, se eu tirar magenta, eu vou estar adicionando mais tons de rosa, eu vou vir aqui, adiciono um pouco mais de magenta e eu vou deixar minha imagem com aspecto um pouco mais, né, alaranjado. Agora eu venho no amarelo, né, começo a tirar ele, ó, e vocês vão ver que a imagem fica mais rosa. Se eu adicionar, a imagem vai ficar mais alaranjada. Por que isso acontece? Porque aqui o contrário do amarelo é o azul. E quando eu adiciono mais azul dentro de um tom de vermelho, a tendência é que essa imagem comece a ficar, né, com um realce maior nos aspectos de laranja. Então eu adiciono mais amarelo aqui, deixando a imagem mais laranja. Se eu desativar aqui rapidamente, vocês vão perceber que já teve uma leve alteração de cores. Agora eu vou vir bem aqui nas cores mais escuras e vou fazer o seguinte, ó. Se eu diminuir isso aqui, ó, vocês vão ver que a imagem vai ficar meio apagada. Então, como não é isso que eu quero, eu vou adicionar um pouco mais de tom de preto para a imagem ficar com essa sensação. Agora nós vamos para os amarelos. E no amarelo o que acontece? No amarelo, se eu adicionar aqui, ó, mais ciano, a nossa imagem fica mais laranja ainda. E se eu diminuir, vocês vão ver que os aspectos de laranja vão sumir. Então eu vou adicionar mais ciano. No magenta, se eu tirar, a imagem vai ficar também um pouco mais laranja. E se eu tirar, a imagem fica esverdeada. Lembrando, atente-se sempre a essa regrinha que eu mostrei para vocês. Então eu adiciono um pouco aqui, né, de magenta. O amarelo eu vou adicionar um pouco mais, ó. Agora a gente vai partir aqui, ó, para os cianos. Eu não vou trabalhar com os aspectos de verde, porque quase não tem aspectos de verde dentro dessa imagem, então vamos para o ciano. No ciano, vocês vão ver que eu já vou começar a realçar esses detalhes aqui, né? E todos os outros detalhes de azul que tem dentro da imagem. Então no ciano, eu começo a tirar mais. E já no magenta, se eu diminuir, o que vai acontecer com esse azul? Ele vai ficar verde. Então, como não é isso que eu quero, eu aumento aqui, ó, o total de magenta. E já aqui nos aspectos de amarelo, ao invés de eu aumentar a quantidade de amarelo, eu tenho que diminuir a quantidade de amarelo. Porque o que acontece? Se eu estou trabalhando com os cianos e eu começo a jogar amarelo no ciano, o que vai acontecer? O ciano vai ficar verde, porque a mesclagem do amarelo com o azul, né? Porque a mesclagem de amarelo com azul vai dar a tonalidade verde. Então eu vou diminuir a quantidade de amarelo para que isso aqui fique um pouco mais azul. Agora eu venho bem aqui e aumento mais os tons escuros. Agora a gente vai vir para cá, ó, para os azuis. Lembrando que a diferença do ciano para azul é que no ciano a gente trabalha, né, com um azul um pouco mais celestial, enquanto que aqui no azul a gente vai, né, trabalhar com 100% da qualidade do azul. Então vamos para o azul. No ciano a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar. No magenta eu vou aumentar também, porque se eu diminuir, ó, vai ficar um pouco esverdeado, então eu aumento. No amarelo, a mesma coisa, eu vou diminuir e não aumentar, então eu diminuo. Venho aqui nas cores mais escuras, ó, e aumento também. E aqui vocês vão ver, né, que já teve uma leve alterada aí nas cores. Agora o que eu vou fazer? Venho aqui, ó, para os tons brancos dessa imagem, os tons de luz. E aqui, ó, se eu tirar aqui, ó, vocês vão ver que vai ficar meio amarelado. Não é isso que eu quero. Então eu aumento
Aqui no magenta também, ó, se eu tirar vai ficar verde, então eu vou aumentar. Do amarelo aqui, ó, se eu tirar também fica diferente, ó, vai ficar com um tom meio rosa, não é isso que eu quero. Então eu venho aqui e adiciono mais. Agora nas cores neutras, você vai trabalhar com todos os aspectos de cores que estão presentes nessa imagem. E é bem aqui nas cores neutras que a gente começa a trazer uma qualidade melhor. Por exemplo, no ciano. Se eu trazer para cá, vocês vão ver que todo o meu layout, né, toda a minha imagem vai ficar com os aspectos meio verde. Então eu venho aqui e adiciono mais ciano. No magenta, ó, eu venho aqui, ó, diminuo um pouquinho a coisa. Amarelos, ó, você pode aumentar ou então diminuir. Se você diminuir, fica mais laranja. E isso aí vai de acordo, né, com o tipo de aspecto de cores que você vai querer no seu vídeo. Então eu vou deixar bem aqui, ó, em -1. Vou aumentar aqui, ó, os tons mais escuros. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o balanço de cores. No meu balanço de cores, eu vou adicionar um pouco de vermelho. Vou adicionar um pouco de azul. Agora a gente vai vir aqui, ó, nas opções de Hue Saturation, e no Hue Saturation o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, venho nos vermelhos e aumento a saturação. Venho nos amarelos, aumento também a saturação. Agora a gente vai vir aqui, ó, nos cianos, dar uma aumentada também aí. E no magenta a gente vai diminuir pouquinha coisa. Agora a gente vem aqui e adiciona, por exemplo, uma exposição para que a gente possa, né, expor alguns detalhes. Lembrando que isso aqui é você que vai dizer como é os aspectos de cores que você quer. Exposição aqui, ó, posso aumentar um pouquinho. O offset aqui, ó, se eu tirar vai ficar dessa forma. Se eu aumentar vai ficar meio apagada a imagem. Então eu não indico você mexer na opção de offset. A gama aqui, ó, se você tirar ela aqui, olha só o que que acontece, a imagem fica estourada. Se eu aumentar, os tons de preto aqui, ó, vão ficar dessa forma. E nessa parte aqui eu indico também vocês não mexer a menos que seja necessário. Então vou vir aqui, ó, deixar mais ou menos nessa posição. Agora eu venho aqui, ó, em curvas, e nas curvas eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar um ponto aqui, outro aqui e um mais ou menos nessa posição. Aqui o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e aumentar a quantidade de sombra. Vou dar uma melhorada aqui, ó. Agora eu aumento mais os aspectos de luz. Vou vir aqui agora e a gente vai estar adicionando aqui, ó, um contraste. Aumenta mais aqui. E o contraste aqui a gente vai diminuir. Então se eu vir aqui, ó, dar um Ctrl G, vocês vão perceber que teve bastante alteração na nossa imagem. Agora eu vou dar um Ctrl Z e a gente vai ver uma coisa aqui, ó. Alguns elementos aqui, ó, conforme a gente vai adicionando, vocês vão perceber, ó, que alguns detalhes da imagem vão ficar estourados. Então como é que você faz, né, para modificar isso? Geralmente eu faço o seguinte, eu venho bem aqui por cima de todos, adiciono um Hue Saturation e aumento 100% da saturação. Aumentando 100% da saturação, eu vou perceber que esses detalhes aqui é onde tem mais granulados. Então o que que eu vou fazer para corrigir isso? Eu venho nas cores seletivas, vou vir aqui, ó, nos tons de vermelho e eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir aqui a quantidade de amarelo. Desativo isso aqui, ó, para ver se melhorou. Agora a gente vem aqui também, ó, no amarelo. Vamos diminuir aqui, ó. Dessa forma aqui para mim já está bom, posso deletar. E o que eu fiz aqui, né, na hora que eu aumentei aqui a saturação, foi só para me perceber quais as cores estavam mais estouradas para que eu diminuísse isso. Então quando eu vejo aqui que os tons de laranja aqui estavam mais estourados, eu já sei que aonde eu tenho que mexer é no vermelho e no amarelo, porque esses são os detalhes de cores que estão estourando aqui no ambiente. Esses outros detalhes aqui também precisam de correção, mas só que isso não vai ser tão perceptível quanto estava, né, anteriormente aqui. Então agora, o que que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em File, Exportação, e vir aqui em Color Lookup, vai abrir aqui essa caixa. Aqui você vai dar um nome, eu vou colocar aqui, ó, 0001. Você pode colocar aqui um nome qualquer. Eu indico você deixar aqui nesta opção e não aumentar para o máximo, porque quando você aumenta para o máximo, acaba que na hora que você importa para dentro do Adobe Premiere ou para outro lugar, as cores fiquem bastante estouradas e com vários defeitos. Então deixe dessa forma, deixe essas opções aqui marcadas.
e agora você dá um OK. Ele vai perguntar em qual pasta você deseja salvar. Eu vou colocar aqui o nome do loot tutorial. Inclusive, eu vou deixar esse loot aí disponível para vocês baixar. Pronto, aqui já salvou. Agora eu vou lá dentro do Adobe Premiere e aqui eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um ajuste de layer, né? Clico aqui nesta seta, venho aqui, ó, ajuste de layer, dou um OK. Vou pegar aqui, ó, o ajuste, vou jogar aqui dentro. Como eu tava com uma pasta selecionada, o ajuste foi criado lá dentro. Então eu vou criar aqui do lado de fora mesmo, jogo aqui. Aumento todinho em 100% do vídeo. Agora a gente vem aqui, ó, nas opções de cores. E nas opções de cores, você vai vir aqui em criativo. Vem aqui, ó, na opção de look. Vem aqui em browse. E você vai dentro da pasta aonde você salvou o loot. Eu vou pegar esse aqui, ó, com a extensão 3DL, abro. E automaticamente o nosso loot já vai ser aplicado. Após aplicar, você também pode, né, controlar a intensidade, como ele aparece, ó. Pode aumentar para mais, né? Aumentar mais a intensidade ou não. Pode vir em correções básicas para melhorar, ó, por exemplo, nos blacks eu aumento aqui os tons de preto. Posso vir aqui nos shadows também, ó. Dou aqui uma aumentada. E agora quando a gente dá um play aqui, ó, vocês vão ver que vocês não vão encontrar deformidades no vídeo. Então essa é uma das formas de você fazer alterações, né, nas suas pesquisas de cores para que você possa trabalhar aqui dentro do Adobe Premiere. Eu acho muito mais prático trabalhar dessa forma porque existem várias funções que estão ausentes aqui que eu posso estar trabalhando melhor lá dentro do Photoshop. E mesmo as que já existem aqui, eu consigo trabalhar com mais praticidade lá dentro. Então essa é uma das formas, né, de você estar criando seus loots. Esse loot que eu criei aqui no tutorial vai ficar disponível para vocês baixarem. E aqui eu vou apenas mostrar para vocês o antes. Esse era o vídeo original. E esse é o vídeo depois de ter aplicado o nosso loot. Então, se você tiver gostado aí desse tutorial, se inscreva no canal, ative as notificações, porque em breve eu vou trazer mais vídeo aí para vocês no canal. Lembrando que o meu curso está em promoção, o link está na descrição e nesse curso você vai aprender a criar artes profissionais e você vai ter todo um entendimento sobre o que é design gráfico, aonde eu te ensino conteúdos que geralmente são ensinados somente em universidade. Então se você quer entender a fundo o que é design gráfico, esse curso vai estar te ajudando e a intenção do meu curso é fazer com que você não copie as artes que eu ensino e passe a ter sua própria criatividade, ou seja, para que você possa esboçar suas próprias ideias. Porque um curso onde a pessoa ensina um passo a passo de como criar uma arte, ele basicamente é a mesma coisa de um tutorial no YouTube. Então nesse curso eu vou ensinar o porquê eu estou adicionando os elementos, de onde eu cheguei à conclusão que esse elemento deveria ser usado, porquê de uma determinada cor, o porquê de um determinado alinhamento. Então eu vou ensinar a fundo para que você entenda e ao tentar criar algo, você consiga fazer isso do zero. Então se inscreva aí no curso, o link está na descrição. Eu espero vocês no próximo tutorial do canal.